Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, galera, estamos aqui de volta com o nosso vídeo de resumo do nosso conteúdo para a nossa segunda avaliação do terceiro bimestre. Então vamos direto para o nosso resumo. Bom, pessoal, nesse nosso estudo para a segunda avaliação do terceiro bimestre, nós trabalhamos o módulo 9 e o módulo 10. Então nós falamos sobre o comércio e as relações entre o Ocidente e o Oriente, e abordamos o mercantilismo e a escravidão, principalmente na questão do choque cultural, principalmente falando sobre os números do tráfico de escravos africanos. Então, nesse módulo, nós podemos perceber como essa dinâmica aconteceu, e eu vou revisar para vocês e resumir para vocês os pontos mais importantes desse nosso assunto. Bom, galera, então, como nós vimos, Portugal, ao longo das grandes navegações do século XV, ele foi se transformando numa das maiores potências do mundo. E, através desses desafios das grandes navegações, Portugal foi estabelecendo feitorias, que são apoios, pontos de apoio comercial, e isso foi feito ao longo de toda a costa africana e se estendeu também para o continente asiático. Então, durante esse período, Portugal se transformou num dos maiores impérios mercantes do mundo, dominando desde a cidade de Celta, no norte da África, até as Ilhas Malaca, lá na região da Indonésia. E é importante a gente ter a consciência que, mesmo com o poderio português, na questão da marinha mercante, era difícil separar o que era marinha mercante e o que poderia ser uma força naval, do ponto de vista militar, porque basicamente a presença militar também se fazia presente, também estava junto com a força do comércio. Então, nesses barcos que eram com o objetivo de promover comércio, havia presença também de militares. Então, assim, você tinha missões que praticamente eram unificadas, comércio e domínio militar. Eles estavam um pouco implícitos entre si. Então, eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre alguns pontos importantes, como a cidade de Hormuz, o porto de Hormuz, que na verdade é uma ilha que vai ficar aqui na região do Golfo Pérsico, aqui onde eu mostro para vocês no mouse. Em Hormuz, que é uma ilha, próximo do Golfo Pérsico, como eu falei anteriormente, se encontravam mercadores de todos os países. Muitos deles eram mouros, havia também muitos pagãos, e havia, claro, uma intensidade comercial, uma atividade comercial muito intensa de especiarias, drogas, sedas, tecidos, tapeçarias, pérolas, cavalos, entre várias coisas. E devido ao domínio de Portugal nessa ilha, o rei que iria administrar essa ilha foi indicado por eles mesmos, pelos portugueses. E ele era mouro, e inclusive devia obediência ao Império Português. Então, nesse contexto do mercantilismo, o porto de Hormuz ele se transformou num ponto de apoio administrativo também para os portugueses, para que eles tivessem como controlar e promover a tal da balança comercial favorável, que a gente tanto falou na sala de aula, porque através de Hormuz eles intermediavam o comércio entre os produtos asiáticos e a Europa. E é claro que não podemos esquecer que nesse contexto das grandes navegações, aonde existissem barcos portugueses e espanhóis navegando, junto a eles estaria a Igreja Católica. Então, dessa forma, o domínio português na região asiática também estabeleceu-se com a Igreja Católica. E essa Igreja Católica tentou dominar essas regiões também. Então, os missionários eles viajavam para evangelizar e converter os povos orientais à fé cristã. Eles tinham permissão do Papa para construir igrejas, para montar a estrutura de apoio para a religião católica nas feitorias. Então, dessa forma, foi estabelecido o que fica conhecido como padroado, que é quando o governo português ele recebe do Papa a autorização, e por que não dizer a missão, de ser o representante da fé católica nos territórios que seriam conquistados, nos territórios que seriam explorados. Então, aonde cabia esse governo português implementar, converter, organizar os povos nativos
todos à questão da religião católica. Então, tais atribuições fizeram com que Portugal passasse a não permitir cultos religiosos nativos asiáticos, a não permitir casamentos entre membros de religiões diferentes, templos hindus, templos budistas, templos islâmicos eram destruídos, então não havia também a permissão de conversão de cristãos para outras religiões, no caso as religiões asiáticas, entre várias outras determinações e incumbências ao governo português. Mas como vimos também, essas determinações e toda essa pressão e essa tentativa de domínio acabou também levando à insatisfação entre os nativos e diversas fugas começaram a acontecer em direção ao interior dos territórios asiáticos e a consequência dessas fugas foi um prejuízo à atividade comercial dos portugueses. E pelo prejuízo que isso começou a causar, os portugueses tiveram que recuar e dessa maneira passaram a permitir, mesmo que de maneira tímida, as práticas religiosas locais. Então isso acaba levando a uma certa mistura de elementos católicos com elementos de religiões asiáticas, né, as religiões praticadas lá no território, e isso inclusive cria uma religião católica bastante diferente do que a conhecida, né, na Europa, aquela que é praticada lá em Portugal e na Espanha. Essa religião católica praticada no território asiático ela é completamente diferente. Um outro dado curioso é que quando a gente fala da presença portuguesa nesses territórios asiáticos e que a coroa portuguesa, apesar de dominante no comércio, não possuía recursos necessários para controlar todo esse comércio realizado no Oceano Índico, parece estranho, mas a realidade era essa. A coroa portuguesa não tinha dinheiro para de fato controlar esse comércio. Então, dessa forma, eles adotaram uma política de concessão de direitos. Ou seja, eles vão permitir que outras pessoas, companhias, possam de fato explorar esse comércio. Então, serão criadas as companhias de comércio, elas eram pertencentes ou eram criadas por pessoas ricas, geralmente pessoas muito próximas do rei ou da família real, e principalmente elas tinham condições financeiras para poder explorar esse comércio, e é claro que esse comércio era muito lucrativo. Então, dentro dessas companhias, havia a divisão das atribuições entre os financiadores e os aventureiros, que eram navegantes, né, que se arriscavam em alto mar. Então eles dividiam os lucros entre eles e com o tempo essas companhias de comércio foram crescendo cada vez mais e podendo investir em mais viagens e dessa forma também poderiam dividir mais ainda os lucros com a coroa portuguesa. Afinal de contas, a coroa concedia a eles um monopólio do comércio em determinada região, ou seja, somente eles exploravam o comércio daquele local. E o compromisso dessas companhias com a coroa portuguesa estava relacionado ao pagamento de impostos. Também é preciso falar sobre o território de Goa, que fica nas Índias. Goa também foi um ponto de apoio administrativo dos portugueses durante esse domínio comercial do século XVI. Então, com a presença muçulmana era muito mais intensa, Portugal acabou se fazendo valer em relação ao padroado e dessa maneira dominou essa região, e nesse sentido do padroado houve um maior intercâmbio entre as religiões locais e a religião católica, e assim surgiu, né, esse catolicismo completamente diferente do tradicional praticado na Europa, como eu falei anteriormente com vocês. Então, como podemos perceber até esse ponto, vimos que Portugal, na questão de domínio desse comércio marítimo do Oceano Índico, dos territórios asiáticos, ele se fez valer da questão do padroado, estabeleceu esses pontos de apoios comerciais, as feitorias, e, de certa forma, tentou fazer um domínio e explorar um comércio da melhor maneira possível, da melhor maneira que estivesse ao seu alcance, através das companhias de comércio. E nesse sentido, as companhias de comércio de outros países também foram importantes, como por exemplo as companhias de comércio holandesas, né? Como falamos anteriormente, já que a coroa portuguesa não tinha recurso suficiente para controlar tudo isso,
as companhias de comércio foram importantes nesse sentido. Então assim a gente viu como se desenvolveu, como se deu essa relação de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Bom pessoal, então agora no módulo 10 nós vimos um pouquinho sobre a questão mercantilista e de que forma a escravidão esteve intimamente ligada a essa política mercantilista. Então, em sala, nós apresentamos um resumo que demonstrou mais ou menos como aconteceu essa dinâmica do tráfico de escravos africanos. Então, nessa tabela que nós vemos agora na tela, nós podemos perceber que, de acordo com esses números, dá para entender como que o tráfico obteve lucros, principalmente nas viagens transatlânticas, justamente por uma junção de características que fizeram com que a América fosse o território onde houvesse uma grande exploração do trabalho do escravo africano. Então, nesse mapa, a gente começa a entender um pouquinho da dinâmica do tráfico de escravos. Em sala de aula, eu apresentei para vocês um mapa, não tão bonito quanto esse, porém foi possível demonstrar a dinâmica que eu queria que vocês entendessem. Então deixa eu demonstrar aqui com o mouse para vocês. Basicamente, pessoal, o que nós precisamos entender do processo todo da escravidão é que o território africano, que vocês estão vendo aqui nesse mapa, ele era muito polarizado, vamos dizer assim. Haviam diversas tribos, muitas diferenças entre elas, só que com a exploração do comércio, do tráfico de seres humanos, a exploração desse comércio, fazendo desse comércio algo lucrativo, isso mudou as dinâmicas entre esses povos. Então, alguns desses povos deixaram simplesmente suas características agrícolas, de produção de sal, de artesanato, de extração de ouro, e passaram a focar no tráfico de escravos. Então se tornaram tribos guerreiras, povos guerreiros, com o objetivo de gerar confrontos entre eles, para que desses confrontos fossem obtidos prisioneiros, que seriam vendidos como escravos. Então, basicamente, no interior da África, nós tínhamos esse conflito. Quando esses prisioneiros eram obtidos no interior da África, eles eram transportados aqui para as regiões costeiras, onde ficavam as feitorias, os pontos de apoio. Como vocês podem perceber aqui, esses diversos pontos aqui no litoral africano. Havia também esses pontos aqui pela costa oriental, aqui banhada pelo Oceano Índico. Então, nesse trajeto que nós temos do continente africano, no momento da captura, o transporte através dos rios, por isso vocês veem nessa imagem aqui esses rios que são importantes no transporte desses escravos, desses prisioneiros, para os pontos de apoio nas feitorias. Só nesse trajeto a gente tinha uma mortandade de aproximadamente 40%, de acordo com alguns livros. E eu utilizo como base o livro da Editora Moderna, que fala sobre essa dinâmica dos escravos. Então ele traz que aproximadamente 40% dos africanos capturados na origem, no interior do território africano, cerca de 40% deles morriam só nessa primeira fase de transporte até os pontos de apoio comercial. E quando chegavam nas feitorias, isso não significava que eles seriam embarcados imediatamente para a Europa ou para a América. Alguns teriam que esperar ainda dias, quem sabe até meses, para que houvesse um barco disponível, um barco de tráfico de escravos, que vamos chamar de navios negreiros, disponíveis para poder transportar esses escravos para o mercado consumidor. Então, uma vez que esses escravos poderiam agora ser embarcados em navios negreiros, então nesse período de espera aqui nas feitorias, cerca de 20%, ainda de acordo com os dados dos livros da Editora Moderna, que eu utilizo como referência aqui para vocês, cerca de 15 a 20% dos escravos morriam nessa espera pelo embarque. Então eu quero que vocês observem agora o momento em que esses escravos eram embarcados nos navios negreiros. Então nós temos aqui, por exemplo,
o porto de Moçambique, aqui na costa do Oceano Índico. Temos aqui os portos de Benguela, Luanda, os portos na ilha de Cabo Verde, e observem as distâncias. Então nós temos aqui a América do Norte, uma viagem muito longa, que atravessa um ponto de muita instabilidade climática, é uma navegação muito difícil, tá? Porém, temos aqui uma outra rota que leva à América Central, um pouco mais curta, e uma rota muito, mas muito mais curta, que é em direção à América do Sul, a América Portuguesa, território que depois vamos, né, será conhecido como Brasil. Então, as rotas de escravos para a América do Sul, basicamente para o território brasileiro, eram rotas que, além de mais curtas, o que proporcionava maiores chances de mais escravos chegarem vivos e assim os traficantes obterem lucros maiores, porque teriam mais escravos para vender, do que numa viagem para a América Central e para a América do Norte. É claro que nessa viagem da América Central e América do Norte, esse escravo custaria muito mais caro, por toda a dificuldade de navegar no Oceano Atlântico Norte, uma navegação perigosa, ventos não muito favoráveis. Querendo ou não, existem aqui as lendas do Triângulo das Bermudas. É óbvio que nesse período não havia essa lenda, mas que, querendo ou não, devido à geografia, havia muitos naufrágios, né? Então era muito mais lucrativo obter essa viagem, né, em direção à América do Sul, em direção ao Brasil. Então, por esse motivo, o território brasileiro acabou sendo o principal destino da maioria dos escravos que foram tirados da África, levados da África em direção à América. E outro detalhe importante também, a grande maioria partiu aqui do porto na costa atlântica. O porto de Moçambique, por ficar do outro lado no Oceano Índico, fazia com que essa viagem fosse mais demorada ainda. Isso não quer dizer que não tenha partido daqui também, partiram, mas em menor quantidade, justamente por essa dificuldade aqui de ser uma viagem mais longa, menos escravos chegando vivo, menos escravos significa menores lucros. Então, essa dinâmica, por mais perversa que seja, e foi, né, mas ela foi real. Não tem como esconder isso. É um fato histórico que não tem como ser ocultado. Não tem como você apagar esse dado histórico. Então esse material ele representa exatamente tudo isso que nós vimos em sala. Então, através disso, nós podemos perceber o quanto que essa atividade comercial ela foi intensa, e no caso dos traficantes, isso era uma possibilidade de lucros, né, formidáveis, de ascensão econômica desses traficantes. E, é claro, tem um outro fator importante também. Na América do Norte, nós temos uma sociedade com escravos. Na América Central também, que são sociedades que têm o trabalho escravo, mas esse trabalho escravo poderia ser dividido com o trabalho assalariado. Porém, aqui no território da América Portuguesa, nós temos a sociedade escravista. É uma sociedade que usava o escravo para tudo, para as funções, para os trabalhos que geram economia, né, que geram renda, como também para trabalhos que não geram renda nenhuma, como, por exemplo, o trabalho doméstico. Então, os escravos eram usados para tudo. E ter escravo significava também uma ascensão social. Então, isso também contribuiu muito para que esse comércio tivesse essa dinâmica tão lucrativa na América. E o que eu posso concluir para vocês desse ponto que o nosso livro aborda sobre essa dinâmica da escravidão, é que esse processo ele é tão longo, que a gente não consegue nem finalizar nos nossos estudos aqui no 7º ano. E ao longo dos estudos, principalmente ali indo para o 8º ano, indo para o 9º ano, vocês vão percebendo o quanto que ele foi violento, o quanto que ele persistiu, o quanto que as consequências ainda são sentidas nos dias atuais. E a gente não consegue nem encerrar isso no 9º ano, para vocês terem uma noção. E esse tema ele é tão maior, ele é tão importante,
que ele se encaixa em qualquer ano letivo. A gente consegue falar sobre escravidão no 6º ano, vocês estão tendo agora muitas informações sobre essa dinâmica de escravo no 7º ano, vão ter informações no 8º ano, vão perceber o quanto que foi lento o processo de abolição da escravidão, e vão perceber, é claro, né, que por mais que tivesse sido lenta o processo da abolição, isso não significa que acabou junto com ela o preconceito, a questão de você atribuir a escravidão às pessoas da raça negra, vindas da África, e são heranças que ainda estão presentes na nossa sociedade, não só na sociedade brasileira, mas em muitas sociedades no mundo. A sociedade americana, né, os Estados Unidos da América também tem muito desse preconceito racial, e são coisas que a gente precisa evoluir, né? A gente precisa falar sobre isso. E é claro, a gente não pode também atribuir culpa aos povos africanos pelo acontecido. Essa dinâmica da escravidão, ela foi uma participação de todos, foi uma participação dos povos africanos, foi uma participação dos povos europeus, foi uma participação dos povos americanos. Todos aqueles que se beneficiaram de alguma forma do trabalho escravo têm a sua parcela de responsabilidade nisso, e é claro, também tem a sua parcela de obrigação de combater também esse preconceito que ainda existe. Mas também não podemos deixar de falar sobre os povos indígenas, os povos nativos, né, aqui da América Portuguesa. Então, para a gente entender melhor essa definição indígena, né, porque a gente tem esse costume de usar a palavra índio, vamos lembrar que esse termo indígena, ele é um termo europeu, é uma palavra europeia. Essa palavra surgiu com Cristóvão Colombo, né, num equívoco, achando que estava nas Índias, e todos nós sabemos que ele não estava nas Índias, né, mas como ele imaginava que lá estava, então os povos nativos que encontrou no território, ele chamou de índios, e esse nome acabou ficando. Mas eu acho muito mais correto a gente usar o termo povos nativos, e dessa maneira a gente consegue também entender um pouquinho sobre a dinâmica desses povos, lembrando, é claro, que inicialmente a relação entre os povos nativos e os portugueses aqui no território da América Portuguesa, no Brasil, inicialmente foi amistoso. Houve uma admiração, houve uma troca, né, de sentimentos culturais entre eles. Houve também um acordo comercial. Os indígenas não foram escravizados, eles trabalharam, né, digamos assim, eles foram pagos, né? Era um sistema, evidentemente, que para nós pode parecer absurdo, mas para a época era algo normal, que era o escambo, né, que são trocas de produtos. E esses produtos para a gente pode parecer corriqueiro, pode parecer casual, espelhos, facas, enfim, mas estamos falando de final do século XV, início do século XVI. Não existem essas tecnologias de hoje em dia. Você não pode imaginar um português chegando e trazendo um carro de presente para poder começar uma amizade com os povos nativos da América, entendeu? Então, assim, pode parecer tosco pra gente, mas é algo que era real no século XVI. Mas é claro que os portugueses não estavam dispostos a ter essa relação de escambo por muito tempo. E é claro que, com o passar do tempo, eles iriam começar a tentar subjugar os povos nativos, tentar dominar esses povos nativos. E, é claro, houve resistência desses povos. Então, por exemplo, ao longo dos anos, dos séculos, houve uma determinação da coroa portuguesa de que, em determinado momento, era proibido a escravidão de indígenas, escravizar indígenas, né? Mas, como toda lei, a gente sabe que sempre tem as suas exceções. E uma dessas exceções era o que os portugueses chamavam de guerra justa, que era quando um indígena resistia com hostilidade, ou seja, com violência, com agressividade, a uma tentativa de dominação, né? O que os portugueses interpretavam como um ato de rebeldia. Então eles atacavam os portugueses nesse sentido. Então agora os portugueses, vamos dizer assim, liberou. Então eles nos atacaram, então a gente pode atacar eles, e vencendo eles a gente escraviza.
Então esse tipo de escravidão era permitido, né? Quando era promovido por uma chamada guerras justas. Então esses atos fizeram com que muitos desses indígenas buscassem refúgios nas terras mais interior do continente. Então eles buscavam o que eles chamavam de terra sem mal, que era uma terra distante desses exploradores portugueses. E esses indígenas, esses nativos, geralmente eram liderados por um chefe, e esses agrupamentos também tinham o objetivo até mesmo de se rebelar e de atacar colonizadores. Então esse movimento que aconteceu desses grupos indígenas para o interior do continente, em busca dessa chamada terra sem mal, ficou conhecido como santidade. Então, entre esses povos nativos que buscaram resistir a essa dominação, o nosso livro destacou os povos cadieus, que também eram conhecidos como guaicurus. Tá? Esses povos eles resistiram à escravidão, resistiram à exploração do seu modo, eles possuíam uma estrutura social rígida, havia uma hierarquia, né? Havia uma espécie de nobreza entre eles, eram excelentes guerreiros, praticavam também a escravidão com outros povos nativos, né? Que eram capturados, inclusive crianças, né? Uma outra característica também desses povos é que as mulheres também guerreavam. E devido a essa presença das mulheres, dessa etnia, desses povos nativos nas guerras, nas batalhas, nos combates, elas se recusavam a engravidar. Então era muito comum entre esses povos que os seus capturados acabassem virando uma espécie de filhos adotivos, né, dos cadieus, dos guaicurus. Então também um outro fator característico desse povo é que com o passar do tempo eles foram estabelecendo relações diplomáticas, tanto com portugueses quanto espanhóis, porque eles viviam ali justamente ali, muito próximo daquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, as terras que eram de posse dos portugueses e a terra que era de posse dos espanhóis. Inclusive, esses povos cadieus, os guaicurus, eles até participaram da Guerra do Paraguai. É uma guerra que vocês vão estudar no 8º ano, que aconteceu no século XIX, e eles lutaram a favor do exército brasileiro nessa guerra, e foram importantíssimos, né? Vale ressaltar isso, que eles foram importantíssimos para a vitória dos brasileiros nessa guerra. E essas são as características, basicamente, que o livro de vocês apontou sobre esses povos, e deixa muito bem claro que os indígenas, evidentemente, não aceitaram passivamente essa dominação portuguesa. E é claro, promoveram sim sua resistência, promoveram sua tentativa de sobrevivência, não só como povo, mas da sua cultura, da sua tradição. E é claro, assim como a escravidão ela foi absurda, assim como a escravidão ela foi algo muito violento para os povos, a escravidão indígena também foi muito violenta com os povos nativos aqui na América Portuguesa, e eles tentaram combater o quanto puderam. Então, galera, esse é o nosso resumo, espero ter ajudado vocês. Aproveitem o máximo possível esse material para que vocês façam uma boa avaliação, e eu desejo a vocês um excelente final de terceiro bimestre. Um abraço a todos, tchau, tchau.